A vida de todo mundo, tem muita gente preocupada, tem muita gente, nós estamos também com os efeitos que poderão vir, efeitos na economia e efeitos sociais, mas o urgente agora é garantir a saúde das pessoas e a gente gostaria muito que fosse logo, né, essa transferência de renda para os brasileiros que mais precisam e também aqui em Macaé a nossa cidade garantir aos estudantes, aos alunos da rede pública municipal esse direito de mais R$200, de mais esse reforço nos seus orçamentos, nas suas contas e enfim. Vamos lá. Eu queria dar uma atualizada aqui nos dados, nos números. O Ministério da Saúde, né, o governo federal atualizou alguns números. Tá aqui, a ajuda de R$600 trabalhador informal aprovada no Senado e vai agora para a sanção do presidente. A mulher chefe de família terá direito a até R$1.200. Então é importante esse acréscimo, essa alteração. Vamos aqui. Os dados: 4.630 infectados, São Paulo 113 mortes, é o que lidera o número de mortos. Segundo lugar, o Rio de Janeiro, que morreu mais uma pessoa hoje. Bem, gente, é isso o que tá acontecendo, né? Então, para aproveitar, enquanto a gente não entra especificamente na discussão do projeto de lei aprovado hoje, eu queria dizer que hoje, lá na discussão, a Stephanie me ajudou a fazer um levantamento de vários números, vários dados pelo Brasil, pelo mundo afora, de como essa pandemia, como o coronavírus tem interferido na dinâmica desses países, mas principalmente como ele tem sido letal, né? Como tem morrido gente e como estão enfrentando pelo mundo afora esse desafio de preservar vidas os diversos países. Então eu fiz um pouco dessa fala lá hoje na discussão da Câmara, mas o isolamento, o distanciamento social, né, é uma medida que está se tornando a medida mais adequada no mundo inteiro. Na verdade é a mais adequada, mas está sendo a mais adotada também. Inclusive países que tinham uma outra interpretação estão mudando essa interpretação. Não existe cura para ainda, né, imediata, vacinas, remédios. Então a melhor vacina é esse processo de distanciamento, é a necessidade da gente ficar em casa, é a necessidade da gente manter a higiene das mãos, álcool, enfim, não ter contato com as pessoas da forma que a gente está acostumado, né? Mudar um pouco o nosso comportamento para que a gente tenha como consequência o retorno mais rápido à normalidade. E aí alguns caminhos que estão sendo adotados pelo mundo afora de proteção social, que é o acolhimento às pessoas, o cuidado com as pessoas, que dão a certeza de que tudo que a gente sempre falou é o caminho correto, em especial em momentos de maiores dificuldades, né? Então o Canadá anunciou um plano de ajuda de 57 bilhões por conta da Covid-19. O plano inclui 18 bilhões de dólares, 18,6, em ajuda e isenções fiscais de cerca de 38 bilhões que podem ser estendidos até agosto para atender a necessidades de dinheiro de famílias e empresas do país. Então o Canadá abrindo mão de recursos, na verdade criando incentivos, isentando para que possam
ser menores os impactos nas empresas, nas indústrias e também nas famílias. O IPEA sugere reajuste de 29% no Bolsa Família como medida de proteção social. O Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, ele propõe um auxílio de R$ 450, inclusive para os beneficiários, inclusive para aqueles que já recebem. Vamos lá. E aí tem algumas outras medidas sugeridas por pesquisadores de economia aqui do Brasil e também estrangeiros. Apresentar ao Congresso Nacional um orçamento paralelo para enfrentar a emergência. É um orçamento esse seria um orçamento para determinar quantas pessoas serão protegidas, quem são os que terão prioridades, quais os valores transferidos, quanto tempo será mantido esse orçamento paralelo. É importante lembrar que o orçamento contempla não apenas o período de recessão, mas também o de recuperação, também o pós-quarentenas, paralisações. Dá um benefício adicional ao Bolsa Família, o que a gente falou, incorporar todos na fila de espera do Bolsa Família imediatamente. Todos os que estão na fila de espera do Bolsa Família precisam já ser inseridos ao programa. Que aí a demanda ela passa a ser logística, não tem cartões magnéticos ainda, e aí pode distribuir por lista de nomes, enfim, os benefícios. Devem ocorrer alguns erros, fraudes com uso de ilícito, mas isso é secundário no momento. Trata-se de uma política emergencial. Mais de 2% da população, quase 3 milhões de pessoas seriam incluídas. Até agora, a rede de atendimento do Bolsa Família chega a 44 milhões de pessoas. Uma outra medida é dar benefício a todos os registrados no cadastro único. Hoje, o terço mais pobre da população, a parte mais pobre da população, vive com renda familiar por pessoa menor que R$600. Isso vai atender mais de 35 milhões de brasileiros de baixa renda. Somando até esse ponto, são 77 milhões de pessoas, 44 milhões de Bolsa Família, mais esses que a gente está falando do cadastro único. Criar um módulo emergencial do cadastro único, manter e usar os cadastros de todos os beneficiários do seguro-desemprego para futuras políticas de assistência, suspender a contribuição obrigatória de microempresários individuais, os MEIs. Hoje é cerca de R$50, né? E, enfim, suspender ajudaria muito. Hoje nenhuma microempresa individual pode ter renda superior ao que equivale a R$5.000. Com isso, podem ser alcançadas 10 milhões de pessoas com essa contribuição suspensa e com incentivos para eles, para esse público. Reduzir valores absolutos a contribuição previdenciária dos empregados e também a patronal, também dos empregadores. Reduzir a contribuição dos empregadores é importante porque ajuda a sustentar as pequenas e microempresas. Afinal, elas correspondem à maior parte do emprego no país e mantêm a base da economia. Então, a duração da proteção social necessária deve ser mais longa que a duração da recessão. Então, proteger socialmente as pessoas agora é necessário, e necessário que leve mais tempo do que a pandemia. Quando passar a pandemia, quando passar a quarentena, quando não deve ser imediatamente o corte nos direitos das pessoas. Isso precisa ser mais longo. Bem, vamos lá. Vou ler aqui alguns comentários que já tem aqui. Eu vi que o Saulo comentou alguma coisa. Tinha alguém aqui em cima também? Não. Vamos lá, Saulo. O ministro disse que ainda está difícil de ter uma visão do que acontece no Brasil
eles não estão conseguindo testar os brasileiros, que esse número deve disparar até o final da semana. Eu também acho que vai disparar sim, e aí a gente vai começar na semana que vem a ter uma noção da realidade do que está acontecendo no Brasil, é o que eu tenho percebido pelas coisas que eu tenho lido, e aqui nós vamos ainda também levar esse período um pouco mais, de alguns dias a mais, para poder ter uma noção do que tá realmente acontecendo. Com a chegada dos testes importados, cerca de 500 mil, que vai poder se testar e ter um pouco de mais clareza do que está acontecendo. Isso, Bira, no mínimo por todo o ano fiscal, eu concordo com isso, eu acho que deve ser essa a conta, né? Eu hoje, inclusive, estava conversando com os vereadores da necessidade de pensar o direito ao seguro defeso, né, dos pescadores pelo ano inteiro, não apenas naquele período em que eles são impedidos de pescar determinadas espécies. Eu queria começar o seguinte, gente, fazer uma conta que eu acho que já fiz aqui em algum momento, em alguma das nossas conversas, mas fazer uma conta sobre o que foi repercutido na semana passada, que na minha leitura é uma pura tentativa de criminalizar os espaços da democracia, criminalizar a política, em especial as câmaras de vereadores, a Câmara de Vereadores, que é aquele espaço da política, da democracia que está mais próximo das pessoas, que vê as demandas de forma mais concreta, mais direta, e tenta encontrar soluções, né, mas tem o seu papel limitado, enfim. Mas a Câmara sofre muitas críticas enquanto instituição. Mas não faz nada, não está fazendo nada, os vereadores ganham muito, é muita regalia, é muito luxo, é muita estrutura, enfim, é muito benefício. E aí eu hoje tratei na discussão da Câmara um pouco disso, porque houve na semana passada, vocês devem ter visto, uma propaganda de uma proposta, e hoje ninguém apresentou essa proposta lá, ninguém teve coragem de falar publicamente, de que os vereadores abrissem mão de 50% do salário para que pudesse ajudar no enfrentamento ao coronavírus. Bem, e aí eu fiz uma conta e eu queria fazer de novo aqui com vocês. A conta é a seguinte, o subsídio que o vereador recebe, bruto, é algo em torno de R$8.000, um pouquinho mais ali, não chega a 8.100. Líquido é 7.000 e blau. Então, fazendo uma conta, pegando R$8.000 como referência, metade disso é 4.000. 4.000 vezes 17, 4.000 vezes 17 vai dar R$68.000. 68 mil reais. E hoje eu confirmei com os médicos que são vereadores o valor de um respirador, que é um equipamento fundamental para equipar um leito de UTI, que eu já falei aqui outras vezes, Macaé não chega a 80, se for um cenário muito otimista, consegue instalar 100 leitos de UTI, tanto na rede pública quanto privada, somados, a gente não chega a isso. O respirador, ele custa em média, um respirador que dê conta de toda a demanda que a gente tá enfrentando, $25.000. Então, 68 mil é a soma dos 17 vereadores entregando 50% do seu salário, do seu subsídio ali. Então 68 mil não chega praticamente a metade de um respirador para um leito de UTI. Então isso é um populismo que, na minha leitura, é uma demagogia. E aí eu queria repetir também uma coisa que eu disse lá nos debates. A demagogia, ela flerta com a mentira e acaba levando a população a ser enganada, levada por oportunistas.
Então a conta é que essa demagogia não paga a metade de um respirador para equipar UTI. O que a Câmara fez hoje, e aí a gente já começa a conversar, e todos que tiverem aí dúvidas, a gente pode ir fazendo as perguntas, eu estou lendo e a gente vai aqui batendo um papo. A Câmara hoje disponibilizou, aprovou por unanimidade 5.300.000 reais para complementar a luta contra o coronavírus, as ações para os enfrentamentos ao que é consequência do que nós estamos vivendo do coronavírus, a paralisação das aulas, a desmobilização do comércio, as pessoas em casa, a economia em pausa. Então, 5.300.000 reais foram disponibilizados pela Câmara de Vereadores para complementar o projeto do prefeito, que previa R$100 para auxiliar os alunos da rede municipal que precisam da merenda escolar. Na verdade, a proposta do prefeito é para todos, não dá para criar critérios agora no entendimento dele. Então, todos os matriculados nas escolas públicas do município terão direito agora, com as emendas e os acordos da Câmara e esses 5.300.000 destinados pela Câmara, pelos vereadores, para o município enfrentar o coronavírus, isso eleva ao dobro esse valor. Inicialmente 100 passa a 200. Eu, inclusive, apresentei outras propostas, mas recuei de todas as emendas que apresentei, porque na minha leitura o entendimento naquela hora era o mais importante. Então, vai ser diretamente encaminhado para as pessoas, para as famílias dessas crianças matriculadas na rede municipal, R$200 do município de Macaé. Então, o protagonismo nessa hora não é um abraço, Muniz, valeu, irmão. O protagonismo nessa hora não é de um vereador especificamente, não é sequer da Câmara de Vereadores de Macaé, isoladamente, como instituição independente e tal. O protagonismo nesse momento tem que ser do município de Macaé, de quem conduz o município. Então, o prefeito, inclusive, que é médico, é profissional da saúde, ele está na linha de frente. Os técnicos da saúde precisam ser ouvidos, a Secretaria de Saúde precisa estar organizada para fazer esse enfrentamento e precisam do nosso respaldo. Então não é tempo de ficar de história inventando factoide para tentar distorcer os fatos, né? Então isso era importante contar aqui, fazer essa conta com todo mundo e explicar que o que a Câmara decidiu hoje, num acordo com os vereadores, foi um esforço danado para todo mundo entender, retirar as emendas e ter uma emenda única, uma emenda do Poder Legislativo, né? Foi um esforço danado, mas foi muito mais significativo, muito mais importante, muito mais sábio, muito mais maduro e muito mais eficiente para garantir o direito às pessoas do que medidas midiáticas que não dão conta de atender à necessidade do povo. Então vamos lá. Leopoldo, valeu Leopoldo, Gisele, Júlio, não caiu não, estamos aqui, eu acho que a turma está vendo aqui. Vamos lá. Leopoldo, isso, a aprovação hoje foi muito importante mesmo. Eu acho que foi um esforço durante essa semana. Eu dialoguei muito por telefone com diversos vereadores e todo mundo com o entendimento de que era importante criar um consenso, apesar de vários terem apresentado as suas propostas, as suas emendas. E eu acho que foi uma atitude importante da Câmara Municipal de Macaé, que responde à sociedade dentro do que ela pode fazer, com um valor considerável, com uma consistência na ação
que vai ajudar, no final das contas, o município a enfrentar esse tempo, né? E coloca para girar um recurso que estaria num fundo emergencial da Câmara, num fundo especial da Câmara de Vereadores, e um outro recurso que é o complementar, que o município encaminha, que somados, né, vão dar um valor muito importante, né, algo de mais de 8 milhões de reais, 8 milhões e 400, se não me engano, que vão circular no comércio do município, no comércio de alimentos, né, que vão circular nos pequenos agricultores, que vão circular naqueles que vendem cestas básicas a preços populares, né, vão circular no mercadinho da esquina, da rua, do bairro, né, do condomínio, que vai ajudar microempreendedor que tem filho em escola pública, que vai ajudar motorista de van, que vai ajudar, enfim, tanta gente que está inserida na rede de educação pública do município. É muita gente, né? Então é um valor que vale a pena registrar, que ajuda inclusive a manter aquecido o comércio da cidade, em especial o pequeno comerciante do bairro, aquele que está ali todo dia em contato com a população. Bem, vamos aqui. Arthur arrasou no provimento de recursos para os alunos da rede municipal. É isso, foi um acerto enorme, é isso mesmo. Um acerto danado. Leopoldo, não tem sentido mesmo reduzir salários, é preciso investir o dinheiro do petróleo na saúde. Eu também acho, que tem que investir no que precisa, e nesse momento a saúde é a prioridade e é acolher os que proteger socialmente, dar proteção social aos que são mais fragilizados nesse momento, aos que estão mais fragilizados. E esse debate de salário de vereador eu acho despolitizado, eu acho feito de uma forma que não é para resolver o problema, porque quando nós levantamos o debate sobre uma reforma política ampla, democrática, participativa, que levasse em consideração a contribuição de tantas instituições que assinaram uma plataforma comum para reformar o modelo da política no Brasil, desde as eleições até a organização, que aí diz respeito a salários, a subsídios, a estrutura, a direitos e deveres de cada ente, né? Nós não vimos a participação dessa turma, mas eu estava lá com a CNBB, com a OAB, com parlamentares que participavam dessas discussões, com o movimento estudantil, a UNE, a UBS, né, participavam desses debates. Então eu acho que quando faz essa discussão de forma isolada, a gente a gente erra muito, porque estimula a despolitização, a criminalização da política, a criminalização do papel do vereador, que é o representante mais próximo das pessoas, né, e não pode ser taxado como o mais negativo, né, como o mais custoso, porque não é. Né, Macaé não tem verba que diz esse, verba de gabinete ou verba parlamentar, não tem auxílio terno, gravata, não tem salário extra para convocação de sessão extraordinária, não existe. Então, é claro, é a segunda Câmara mais cara do estado do Rio de Janeiro, só perde para a capital, mas ela custa muito. Só que eu acho que se a gente acompanhasse de maneira mais politizada o andamento da Câmara, a posição de cada vereador, a forma que cada um trabalha, de que forma que está atuando, e cobrasse mais resultado, nós sentiríamos que esses valores seriam valores bem aplicados. O problema é que existem muitos equívocos, muitas omissões, e que nós temos que discutir isso na política, mas não na demagogia, né? Leopoldo, isso, comprar comida do pequeno produtor, distribuir comida, comprar do pescador, fazer crédito para o pós-crise, política de recuperação de guerra, política de refazer, né? Vamos refazer tudo, tem que refazer. Tiago, vale para a rede estadual também? Tiago, eu acredito que não. A gente pode consultar
o que o prefeito agora, com a lei aprovada, interpreta sobre isso, o que a equipe de governo do prefeito interpreta sobre isso. Eu acredito que não, tá? Porque a lei fala dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, os estudantes da rede estadual, até porque eu acredito que tem uma outra faixa etária, né? Não é criança pequena, né, de educação infantil, primeiro, segundo segmento, que está ali com uma relação mais direta com a questão da merenda escolar, apesar das escolas estaduais também terem situações assim. Eu acho que o governo do estado estava pensando alguma ação nessa linha que você tá pensando aí. E essa é uma consulta que a Câmara de Macaé vai fazer também à Assembleia Legislativa, aos deputados estaduais que têm relação com Macaé e ao governador do estado, tá? Mas não é para a rede estadual, não está escrito isso no texto, e o que eu entendi do resultado é que é só mesmo municipal, e ela tem uma questão importante, que inicialmente, no meu entendimento, você não poderia considerar esse valor por cada criança matriculada, mas pode. Então, a cada criança matriculada, a família vai ter direito a receber R$200. Então, não é por família, é por criança matriculada, e isso pode ajudar demais as famílias que têm ali 2, 3 filhos, e que a merenda escolar tem feito falta no direito básico, fundamental, a segurança, né, alimentar, nutricional. Eu penso que vale uma consideração sobre isso também. Então, para a gente poder esclarecer as pessoas que estão perguntando sobre como vai acontecer. Isso, Raíssa, acabei de te responder, né? Eu não tinha nem visto a tua pergunta. Vai ser por criança. Vai ser por criança. Eu achei um acerto, tá, dos vereadores na emenda também incluírem isso. Um abraço para Muniz, Gilson Muniz, Guarda Municipal. Muniz, estamos acompanhando o trabalho aí da turma da guarda, a turma da postura, a turma da mobilidade, a turma da vigilância sanitária, os fiscais, os servidores públicos da saúde, tanto da atenção básica quanto dos outros níveis. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e a gente tem ficado muito satisfeito de ver o esforço, a dedicação e a ousadia de estar em uma frente de batalha tão séria, tão grave, mas fundamental nesse momento para a história da gente, viu? Parabéns para vocês lá, Muniz. Graziele, um abraço, é isso, um avanço, né? Um acerto em tempos tão complicados. Raíssa, na verdade, o que tem sobre respiradores? Macaé está organizando mais 20 leitos, né, para tentar chegar a 100. 20 leitos de UTI. E os respiradores, eles são equipamentos fundamentais, né? Então já está organizando, parece que já tem na cidade, já estão com os espaços sendo articulados, me parece que está assim. As informações que eu tenho dizem respeito disso. Mas é importante um outro dado. Nós estamos vendo que no mundo afora o debate sobre respiradores é seríssimo, né? No Brasil tem o governo federal confiscando respiradores em estados e municípios. Então está dando uma confusão na justiça, uma guerra atrás de respiradores. E o governo do estado anunciou que nas próximas semanas começa a montar um hospital de campanha ali em Barra de São João, onde era o antigo hospital estadual, onde era o hospital estadual que está abandonado, e terão 200 leitos. Olha, 200 leitos, gente, se a gente botar na ponta do lápis, é quase o triplo do que a nossa região inteira oferece. Isso, lógico, considerando que Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Carapebus, Conceição, Quissamã tem muito menos leitos, né? E alguns municípios, inclusive, se não me engano, a UTI é em Macaé, né? Então,
200 leitos em Barra de São João, com respiradores, enfim, equipados no hospital de campanha. O governo do estado vai disponibilizar, vai começar a equipar. Isso significa que nós estamos ainda num período inicial dos números dessa região e que as coisas podem ser ainda mais duras, né? E que se os números eles forem se consolidando de uma realidade de 1%, eu estava fazendo uma conta de 1% de letalidade, levando em consideração que a gente conseguisse fazer o controle, diminuir a circulação de pessoas, evitar o contágio, 1% de letalidade, que é um valor dos países que tiveram a menor letalidade, é um índice, nós teríamos a demanda de mais do que o que vai ser disponibilizado por esse hospital de campanha. E pior do que isso, né? A gente sabe que 1% de letalidade, a gente está falando daqueles que infelizmente morrem. Você imagina aqueles que adoecem e que precisam ser internados na UTI para se salvar. Então é um número muito sério, o que está rolando é muito grave e a gente vai precisar estar atento para isso. Você imagina num índice de 3,5% de letalidade, como é o que anunciou agora o ministro da Saúde, o que anunciaram agora os pesquisadores. O Brasil, 3,5% de letalidade. Isso é a metade do que a Espanha tem. O Brasil é o 6º país dos 177 que tiveram casos de coronavírus já confirmados. É o 6º país em índice de letalidade. Os números ainda são, apesar de já termos passado, né, de tantos aí infectados e se não me engano, quase já passamos de 140 mortos, o número a letalidade de 3,5 é muito grande e a gente espera que não seja assim, né? Espero que não seja assim, que a gente consiga controlar e que as pessoas não precisem ao mesmo tempo de um leito de UTI, não precisem ao mesmo tempo de uma internação no hospital. Jane, um beijo para você aí em Santos, espero que esteja tudo bem por aí, tá? Nós temos falado aqui direto com o Saulo, que tem articulado umas ações importantes de solidariedade, de ajuda, né, que vai ajudar a apoiar a Casa do Idoso, que sempre precisa, e nesses momentos deve diminuir muito o auxílio à Casa do Idoso, e precisa de ajuda, e também aos CRAs, Centros de Referência de Assistência Social, que é onde tem a política de proteção social, onde estão as políticas públicas, a rede de atendimento, de referência às pessoas que precisam acionar as políticas sociais, é ali nos CRAs, e os CRAs estão passando por problemas seríssimos e precisam de ajuda e de apoio. Então o Saulo está ajudando muito nisso, viu, Jane? Vai ficar um resultado muito bacana. É bonito ver essa turma que não perder o tempo vai passando e não perde o espírito de solidariedade, de afeto, de fraternidade. Adílio, existe a possibilidade de um auxílio municipal aos trabalhadores autônomos, como músicos, garçons, artistas, fotógrafos, cerimonialistas, etc. Olha, Adílio, os que têm filhos matriculados na rede municipal já é um auxílio, né? Mas eu acho que tem que se pensar em exemplos do que está acontecendo no Brasil afora. O governo federal está encaminhando auxílios para esses setores, e eu acho que tem que estar todo mundo atento para não perder a oportunidade. Quanto aos artistas, é preciso ter criatividade dos governos também e dos artistas. Eu já tenho visto movimentos muito bacanas fora de Macaé, mas em Macaé também já está organizando de festivais online, de vaquinhas online, de petições online para ajudar, para pedir as pessoas para contribuírem, para ajudar os artistas. Então, editais, tem municípios e estados, o estado do Maranhão, o município de Niterói, por exemplo, editais públicos para que
os músicos, os artistas possam participar e possam ter remuneradas as suas participações, as suas, enfim, o seu trabalho, né, que está interrompido, está paralisado, está prejudicado. E quanto aos microempreendedores, os trabalhadores autônomos e tudo mais, também é preciso encontrar uma forma de criar uma rede de solidariedade, uma rede de prioridade, né? Priorizar quando for pedir alimentos, quando for consumir, comprar alguma coisa, a esses públicos, né? Esses setores. Mas aí precisa ter uma articulação entre eles também, de quais são os contatos, quais os caminhos, como é que a gente divulga isso. Tem que criar uma rede. Nós vamos sair dessa... Nós vamos superar aos pouquinhos, criando redes. Redes para microeconomia, redes para relacionar melhor a sociedade com o pequeno agricultor, o pequeno empresário, o pequeno mercado. Então nós vamos ter que encontrar maneiras sábias para ter solução. E eu acho que nós temos que voltar a discutir, não vai ter jeito, um fundo permanente, um fundo básico, na verdade um fundo que garanta uma renda básica, uma renda permanente a todos. Vejo que foi destinado às crianças, concordo, mas eu e os autônomos que não temos culpa de acontecer isso. Cara, vai ter, um momento de dificuldade, vai ter que ter solução. Essas soluções vão chegar, e elas vão chegar, elas vão fazer menos... Elas, na verdade, têm relação com o tempo que a gente vai ficar parado. Então, que a gente... O Senado aprovou. Que a gente não fique muito tempo. E a gente só vai ficar pouco tempo se a gente obedecer as orientações. Se a gente ficar em casa, se a gente não sair para a rua, se a gente evitar o contágio em massa, se a gente reconhecer que é esse tipo de atitude que é melhor para todo mundo, para passar o mais rápido possível. Então, vamos lá, o Senado aprovou os R$600, eu estava falando disso, viu também, o Adílio? O Senado já vai ajudar, é importante agora que Bolsonaro sancione amanhã e pague depois de amanhã, que ele dê o jeito dele e resolva o problema. O Congresso Nacional fez a parte dele. Assim como aqui em Macaé, Laide, a Câmara fez a parte dela. Agora o governo vai se organizar para poder dar conta de pagar. Na verdade, o período, que é o que você está perguntando, por quanto tempo? Olha, pelo tempo em que tiverem interrompidas as aulas. O tempo que tiverem interrompidas as aulas, ou no texto é escrito, por conveniência administrativa do governo, do município. Isso quer dizer que se houver uma oscilação muito grande na arrecadação, se houver um caso complicado no que tem de recursos, né, nos recursos, pode ser que esse período se encurte, mas provavelmente no período da suspensão das aulas, tá? No período da suspensão das aulas. Elana. Oi, Elana. A partir de quando o valor está disponível para as crianças? Acredito que já está faltando comida na casa dessas famílias. Isso. Por isso que a gente correu para aprovar, e fizemos hoje 3 sessões extraordinárias para poder aprovar essa legislação especial, mas principalmente 2 legislações paralelas, correlatas, que altera a regra de utilização dos recursos do Poder Legislativo e que destina esses 5.300.000 para o município poder implantar essas medidas já, amanhã. Na verdade, o prefeito publica amanhã e organiza, e eu imagino que o governo já deve ter alguma, porque o tamanho da propaganda que fez, e sabendo que os vereadores aprovariam, eu imagino que o município já tenha alguma articulação ali dentro da sua estrutura administrativa para dar conta de resolver isso o quanto antes. Nossa parte nós fizemos. O prefeito anunciou quinta-feira no Twitter, sexta-feira o presidente da Câmara recebeu o projeto oficialmente e hoje foi votado, foi aprovado. Nós abrimos mão de todos os prazos, abrimos mão de todas as exigências regimentais
eu fiz o relatório da Comissão de Educação na hora da votação, na hora da discussão. É algo que a gente sempre exige que sejam cumpridos os prazos. Nós abrimos mão de tudo isso, porque a gente sabe da importância e da necessidade de que sejam tomadas as medidas agora, já amanhã. Então a gente torce aí que o prefeito consiga montar essa rede de pagamento, de articulação aí, a forma que vai ser, eles devem divulgar nos próximos dias, e que pague logo, viu, Elana? Eu torço para que seja logo. Eu também acho que tem gente que está começando a sentir muito a falta do acesso à merenda escolar. Arthur, façamos com que o estudo, é isso? Cumpra o seu papel junto às pessoas, o Estado. Façamos com que o Estado cumpra o seu papel junto às pessoas. Eu concordo. Vamos lá. Não, só brincando aqui que o pessoal está reclamando que essa camisa listrada não devia ser usada em nenhum tipo de ação que a gente fizer, em nenhuma ação que a gente fizer de vídeo, né? Nem para ao vivo, nem para gravação, nem para nada. Então eu imagino que esteja atrapalhando aí a visibilidade da turma. Mas eu queria falar um pouco aqui do que a gente propôs, gente, como emenda, e que a gente abriu mão, né? Vocês lembram que inicialmente eu discuti com o prefeito na internet, debati quando ele apresentou essa primeira proposta, de que nós deveríamos ampliar esses recursos para R$500, né, e que os vereadores abririam mão das suas propostas, emendas no orçamento para ampliar para R$500. E eu fiz essa emenda, na verdade, apresentei, essa foi uma que eu já retirei de início, porque nós, discutindo aqui com a turma na live, elaborando com a nossa assessoria lá de gabinete, né, nós entendemos que era necessário pensar uma emenda que aumentasse o valor, mas que desse um critério mais adequado para tentar fazer uma proposta mais justa, né, mais, enfim, que atendesse todo mundo e desse conta de ser justa, né, de fazer justiça. Então a gente tinha proposto o seguinte, que o auxílio ele consistiria no pagamento em parcelas mensais sucessivas nos seguintes valores. Famílias com apenas um aluno matriculado na rede municipal, o valor seria R$600. Famílias com 2 alunos, esse valor seria R$500 para cada criança. Famílias com 3 alunos, R$400 por aluno. Famílias com 4 ou mais alunos, R$350 por aluno. Então a gente imagina que nas famílias que dependem da merenda escolar, aquelas que têm mais filhos estão passando maiores dificuldades, né? Então por isso esse escalonamento seria algo para corrigir essa necessidade, para fazer justiça de alguma forma imediata, e que depois esse recurso fosse se ajeitando, para ficar permanente como um direito de todo mundo, né? Então essa foi uma proposta que a gente apresentou, mas retirei a proposta pelo entendimento de que nesse momento era necessária uma proposta de consenso, e essa proposta de consenso estava sendo costurada pelos setores ligados ao governo, pelos setores também da oposição, estava sendo dialogada, e foi entendido ao final que R$200 num cenário como esse, e com a rapidez que é necessária, nós não poderíamos mudar estruturalmente tanto o projeto de lei para que não corresse risco de vetos, de questionamentos, de qualquer interpelação, inclusive sobre a constitucionalidade das interferências dos vereadores
na proposta, na garantia de benefícios. Então foi por isso que a gente retirou essas duas emendas, que eu retirei as duas emendas, e convenci também outros vereadores de que a melhor coisa era que nós não tivéssemos emendas aleatórias, mas que tivéssemos uma emenda comum e que nós ganhássemos tempo na discussão do projeto, na alteração das outras leis que eu citei aqui, que precisavam ser alteradas para que pudesse o governo se movimentar para consolidar esse direito. E eu acho que deu certo, eu acho que funcionou, né? Eu saí satisfeito hoje do rumo que foi conduzido na Câmara. A preocupação das pessoas era evidente. Enfim, alguns vereadores com máscara, o plenário esvaziado, ninguém pôde entrar na Câmara, uma decisão do presidente por solicitação de alguns vereadores, né, de que só entrasse no plenário da Câmara os vereadores e os assessores da Câmara, os servidores da Câmara que trabalham diretamente no plenário. Então, jornalista, a turma da transmissão, das equipes de câmera, de técnico de som, de áudio, os servidores da Secretaria da Câmara que tocam a tramitação dos projetos, que elaboram ali as emendas, na verdade, eles organizam as emendas, elaboram a votação, a dinâmica de votação, a dinâmica de discussão. Então foi uma decisão da presidência da Câmara, a pedido de outros vereadores, mas que foi algo que chamou muito a atenção. É muito triste aquele espaço vazio, é muito dolorido a Câmara tomar decisões, mesmo que transmitidas pela internet, que é uma conquista, né, a transmissão pela internet, mas inclusive está disponível a sessão lá no YouTube, vocês podem acompanhar. É muito triste ver o espaço que o povo deveria estar ali perto, né, reclamando do que tiver que reclamar, vaiando a hora que tiver que vaiar, aplaudindo a hora que tiver que aplaudir, mas apresentando ali as suas demandas, as suas preocupações. A população não poder estar na Câmara de Vereadores acompanhando os debates, acompanhando as votações dos vereadores. Isso é muito triste. Isso vai ficar assim na memória, vai ficar marcado na memória, ao menos minha, e acho que eu também imagino que vai ficar na memória daqueles vereadores mais antigos que estão lá há alguns mandatos e que reconhecem hoje que nunca passaram por uma situação dessa, e que o que a gente estava fazendo ali era exatamente uma situação extraordinária para dar conta de garantir esse direito para as crianças, para as famílias, né, para enfrentar, ou melhor, amenizar um pouco os impactos, os aspectos doloridos do corona na vida de todo mundo, na vida do macaense, né? E aí teve um fato que eu acho que vale aqui compartilhar também, né? Os meus assessores não puderam entrar, ficaram fora da Câmara, nem comigo puderam entrar, mas teve normalmente quando tem divergências como esse monte de emenda que a gente teve que pactuar e que teve que dialogar, retirar e convencer de retirar e encontrar o melhor formato de uma emenda coletiva, a gente, quando tem essas polêmicas, a sessão ela é suspensa por decisão do presidente ou a pedido dos vereadores, e aí por 10, 15, 20 minutos se discute numa antessala, para que não haja, as polêmicas não sejam expostas de forma a desgastar a relação ali e não ter solução. É uma dinâmica dos vereadores, sempre assim. E hoje essa reunião de intervalo, né, que precisou acontecer, ela aconteceu no plenário, né, da Câmara, no próprio plenário da Câmara, a gente usando o microfone,
só foi interrompida a transmissão, né, e a captação do áudio para as redes, né, para a transmissão, mas a gente no microfone, falando, conversando, dando opinião, foi um fato assim inusitado demais, foi um fato que deu para perceber a preocupação de todo mundo ali, o cuidado de todo mundo ali, para que essa decisão, essa proposta do governo municipal, essa ação do governo de Macaé, do município de Macaé, para enfrentamento aos efeitos do coronavírus, que ela fosse rápida, que ela fosse garantida para agora, né? Então eu queria partilhar isso com vocês, né? Reforçar aqui a minha angústia de não poder estar de forma presencial enfrentando os problemas, assumindo responsabilidades diretas, né? Isso incomoda, angustia, estressa a gente, né? Deixa a gente tenso, agoniado, irritado, mas eu acho que é o que a gente precisa colaborar agora, é a forma que a gente precisa colaborar agora, e precisa estar aqui dialogando com quem topa dialogar pela rede social, dialogando com as pessoas que a gente gosta, com os parentes da gente, com os amigos mais próximos, enfim, para dizer às pessoas que o tempo é de ficar em casa, né, lutamos separados, mas resistimos juntos. É esse o espírito, é essa a ideia, e a gente precisa estar aqui convencendo disso, né? Talvez se tivesse eu, que não sou profissional da saúde, cumprindo tarefa na rua, talvez as pessoas sentiriam que eu estou estimulando um retorno, né? Estimulando uma rejeição ao distanciamento, às quarentenas, enfim, à reclusão das pessoas, e eu acho que seria um mau exemplo, como eu penso que também a reunião dos vereadores hoje na Câmara, se ela se alongasse demais, ou se nós não conseguíssemos concluir todas as votações hoje, nós estaremos dando um mau exemplo também às pessoas que precisam entender que as lideranças, por maior ou menor representação que tenham, né, o vereador é de representação mais imediata, mais simbólica, mais sensível, mais singela, né, é a menor representação, é a mais direta, ele é uma referência para muita gente, né? Os vereadores são referência para muita gente. Então o que faz, conta, influencia, estimula ou desestimula. E o nosso papel é estimular as pessoas agora a entenderem a importância desse ato de ficar em casa, a importância desse ato de só sair para o que for necessário, a importância de ser solidário a todo mundo que precisa trabalhar, a pessoa da padaria, a pessoa do mercado, a pessoa do ônibus, né, a pessoa do hospital, enfim, a todo mundo que está disposto a fazer um enfrentamento lá direto à questão do coronavírus e salvar a vida da gente, salvar a vida de tanta gente que precisa. Então por isso queria aqui agradecer a todo mundo que está aqui até agora, dizer a vocês que a gente está à disposição para seguir dialogando, e amanhã às 3 da tarde nós vamos voltar no horário normal aqui da nossa live, que a gente já se acostumou em fazer, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu, até amanhã.